Vamos dando continuidade nos exemplos. O nosso seguinte exemplo é esse aqui, né? A gente vai determinar as assíntotas verticais e horizontais, se elas existirem, dessa função f de x igual a 2x sobre raiz de x ao quadrado menos 16. Bom, parece um mistério, né? Mas vamos lembrar da nossa aula de limites no infinito, né? O que são as assíntotas verticais e horizontais? Primeiro, né? Lembra que a gente tinha uma assíntota vertical, né? E uma assíntota vertical era uma reta, né? Onde né, x igual a, aqui é o ponto A. E o que era uma assíntota vertical? A gente dizia que essa reta x igual a era uma assíntota vertical se o gráfico da nossa f, né? Tinha um comportamento assim, né? O limite quando x ia a x tendendo a A, da nossa f de x, era mais infinito, né? Dava mais ou menos infinito, né? Porque a gente também poderia ter o caso onde a nossa função f, né? Bom, então nesse caso, né, limite quando x tende a A pela direita de f de x menos infinito, né? Bom, podemos mudar isso, né? Pode ser x tendendo a pela esquerda, mas enfim, nesse exemplo em particular, que a gente está olhando o gráfico, esse é o comportamento, né? Então a gente dizia que a nossa reta, né, vertical x igual a A era uma assíntota vertical, se quando a gente calculava o limite da nossa f, quando x tendia a esse ponto, o nosso limite ia para mais ou menos infinito. Isso era uma reta, uma assíntota vertical. E a gente tinha também, né, que... Agora, o que é uma reta, né, uma assíntota horizontal? A assíntota horizontal era, né, que a gente viu lá na nossa aula sobre limites infinitos, uma reta horizontal, né, y igual a b, aqui b, onde quando a gente calculava o limite da nossa função, quando x tendia a infinito, mais ou menos infinito, a nossa função se aproximava, né, dessa reta y igual a b. Então, limite, quando x ia, nesse caso, né, pelo gráfico, x indo para mais infinito, f de x igual a b, né, que tendia ao ponto B, mas nunca corta essa reta, né, y igual a b. Então, nesse caso, né, a gente vê, né, essa é uma assíntota horizontal. Então, quando a gente vai procurar uma assíntota vertical e horizontal de uma função, a gente está procurando, a gente quer calcular, então, ou seja, queremos encontrar valores de y, né, tal que o limite, quando x tende a mais ou menos, né, infinito, da nossa f de x, isso aqui vai dar y. Bom, no caso pode ser y1, y2, né, porque podem ser diferentes. Quando x vai a menos infinito, isso aqui vai ser igual a y2, né? Então, y1 e y2 assíntotas horizontais. E, né, um segundo passo que é queremos encontrar x1 e x2, tal que, né, limite quando x vai a x1 da nossa f de x, isso aqui dá mais infinito, e ou, né, porque pode não existir limite, pode não existir esse x1, x2, y1, y2, né? Em geral, é isso que a gente está procurando, de forma geral. Agora a gente vai procurar, como procurar para se a nossa f fosse qualquer f, né, uma função qualquer,
a tradução de determinar as assíntotas verticais e horizontais seria isso, esse passo 1 e o passo 2, né? X2, assíntotas. Agora vai ficar muito mais claro quando a gente aplicar a essa generalidade para nossa função f, que está aqui. Então, né, vamos primeiro calcular as assíntotas horizontais, né? Quais são os valores, né, quando x vai para mais ou menos infinito, que valores que a nossa função assume? Será que ela tem uma assíntota horizontal? Né? Então vamos lá. Horizontais de nossa f de x, que é igual a 2x sobre x ao quadrado menos 16. Bom, né? Então, vamos tomar primeiro o limite quando o x vai a mais infinito de 2x sobre raiz de x ao quadrado menos 16. Note que quando o x vai para mais infinito, tanto o numerador como o denominador, eles vão para mais infinito, né? Quando a x se torna tão grande quanto se queira, o numerador e o denominador também vão ficar super grandes. Então, a princípio a gente não sabe dizer se eles vão para algum número, né? Então vamos tentar tirar essa... Não é uma indeterminação, mas vamos tentar ver se a gente consegue diminuir o grau da f. Então, para isso, eu vou usar de manipulação algébrica, né, para fazer isso. Então, eu sei, né, que aqui dentro que x ao quadrado, se x é diferente de zero, e aqui a gente está tomando x tão grande quanto se queira, eu posso dividir por x. Então, né, x ao quadrado menos 16, eu posso escrever como x ao quadrado, que multiplica 1, menos 16 sobre x ao quadrado. Então, eu vou fazer isso, né, para poder tentar tirar o x no numerador e o x no denominador. Vamos lá. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, x ao quadrado, que multiplica 1, menos 16 sobre x ao quadrado, né? Isso aqui é igual ao limite quando x vai a mais infinito de 2x, bom, né, tem um x ao quadrado, uma raiz de um número ao quadrado, então eu posso tirar, sai como módulo, né, se eu tenho isso aqui, né, vezes, vou chamar de y, propriedade de raiz, isso aqui é a mesma coisa que o primeiro termo, vezes a raiz do segundo, mas a gente sabe, né, que o número raiz de x ao quadrado, né, ou de o número ao quadrado, é a mesma coisa que o módulo desse número, né? E eu vou usar isso aqui embaixo para, né, tirar esse x ao quadrado. Essa propriedadezinha. Menos 16 sobre x ao quadrado. Então, bom, nesse caso, aqui a gente tem um 2x dividido pelo módulo, né? A gente não pode cancelar esse x que está no módulo com o x de cima. Vamos entender quem é esse módulo, né? Mas, vamos entender, né? A gente está tomando o x indo para mais infinito. Então, significa que esse x é positivo. Então, significa, né, que eu posso tirar do módulo e manter com o mesmo sinal, porque x é positivo, da definição própria de módulo mesmo, né? Deixa eu fazer essa observação numa caixinha. Ai, tá horrível.
e, né, vou continuar aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando o x vai para mais infinito, de 2x, que multiplica, x que é positivo, então pode sair do módulo assim, 1 menos 16 sobre x ao quadrado. Agora eu consigo cancelar esse x, então eu tiro essa indeterminação, no certo sentido, né? Eu tiro esse mais infinito em cima sobre mais infinito embaixo, ou talvez, né, menos, dependendo do sinal. Então a gente vai ter, não, mais no caso, né? Porque aqui seria positivo e aqui é positivo embaixo, uma raiz. Então, nesse caso, agora a gente tem limite, quando x vai para mais infinito, de 2 sobre 1 menos 16 sobre x ao quadrado. Bom, quando o x vai para mais infinito, agora a gente não tem determinação, porque 5 em cima é 2. Embaixo, se eu tenho 16 sobre x ao quadrado, se eu tomo x ao quadrado, né, x, um número muito alto, um número indo para infinito, isso aqui vai, né, a zero. Então, eu vou ficar com raiz de 1 no denominador. Então, eu fico com 2 raiz de 1, que é igual a 2. Pronto. Agora eu já achei uma das assíntotas. Talvez não tenha a outra quando o x for para menos infinito. Mas nesse caso, quando o x vai para mais infinito, a gente tem uma assíntota que é y igual a 2. Vamos procurar agora outra assíntota, se existir. Então, quando o x vai para menos infinito, 2x sobre raiz de x ao quadrado menos 16. Bom, vou fazer a mesma manipulação algébrica que eu fiz em cima. E isso vai ficar, né, menos infinito, 2x módulo de x, 1 menos 16x ao quadrado, né? Bom, agora note que x é um número negativo, porque x está indo para menos infinito. Então, eu tenho que tirar esse módulo como menos x. Então, eu vou ter limite, quando x vai para menos infinito, de 2x sobre menos x, que multiplica 1 menos 16 sobre x ao quadrado. Isso aqui, né, eu posso cancelar agora de novo, cancelar o x. E isso vai me dar o limite, quando x vai a menos infinito, de 2 sobre raiz de 1, menos, né, aqui fora, porque esse menos continua, 16 sobre x ao quadrado. E de novo, isso aqui vai a zero, né? Você pega valores muito baixos para x, quando você divide 16 por um número, na verdade, muito em x indo para menos infinito, isso aqui vai a zero, né? Se x vai a menos infinito. Então, eu vou ficar com 2 sobre menos raiz de 1, que é igual a menos 2. Então, menos 2, né, é uma assíntota. Então, y igual a 2 e y igual a menos 2 são assíntotas horizontais. Note, né, quando eu falei super geral, como seria, eu estava procurando o y1 e o y2, né, se existir. E nesse caso, eles são, né, quando a f a gente conhece a regra da nossa função, eles são igual a 2 e a menos 2. Agora vamos para assíntotas verticais, né? Agora vamos lá. Vamos procurar por assíntotas verticais. Quem são os candidatos de assíntotas verticais? Geralmente, né, é o que eu estou procurando, um número x que faça minha função explodir, que ela vá para mais ou menos infinito. E isso ocorre quando eu, né, se eu tenho aqui uma fração, se o meu denominador for zero e o numerador for diferente de zero, né? Porque daí
né? Eu vou ter um número dividido por dividido por outro número, que cada vez que o x se aproxima, né, do zero, é menor o valor de x, então esse número essa divisão faz com que ela seja mais ou menos infinito, dependendo dos sinais, né, das funções, e por onde você se aproxima do zero. Então vamos lá, vamos procurar as assíntotas verticais. Para isso, eu quero ver, né, quando que o denominador se anula. Bom, se anula, né, de f se anula em x igual a 4, né? Se eu coloco aqui 4, se eu coloco aqui x igual a 4 ou x igual a menos 4, né? Esse x ao quadrado menos 16 é zero. Não, x igual mais ou menos, né, raiz de 16, x igual mais ou menos 4. Então, né, eu consigo escrever, né, x menos 4, bom, deixa eu escrever quem é isso, né? X ao quadrado menos 16 é a mesma coisa que a gente escrever x menos 4, x mais 4. E a gente tem também outra coisa, como, né, o denominador de f é igual a raiz de x ao quadrado menos 16, temos que, né, isso aqui precisa ser maior do que zero, né? X menos 4 e x mais 4, isso aqui tem que ser maior do que zero. Né? Então, né, o domínio de f são os pontos menos infinito até 4, aberto, união 4 mais infinito, né? Porque se menos 4 no caso, menos 4 e 4 ao infinito. Porque entre menos 4 e 4, a gente tem, né, que esse valor aqui é menor do que zero, né? Então, nesse caso, né, as candidatas à nossa assíntota vertical são os valores onde o denominador se anula, né? Candidatas à assíntota vertical são, né, x igual a 4 e x igual a menos 4. Né? Agora, então, a gente vai fazer, como o domínio da f, né, é dado por esse intervalo, só faz sentido a gente se aproximar desses pontos por algumas direções, né? Vamos ver aqui. Né? Vamos calcular o limite quando x vai a... Primeiro, né, quando x vai a 4. Bom, se a gente perceber, essa reta aqui, né, o domínio da f é uma reta, né, a reta real. E aqui, tá, aqui é menos 4, então pra cá é aberto, 0 e 4. Então, o domínio da f é, né, daqui pra cá, e tá, não inclui o 4, e até o menos 4, sem incluir o menos 4. Então,
quando a gente calcula o limite quando x vai a 4, né, é o limite à direita, né? X se aproximando de 4 à direita. Então, vamos calcular esse limite. Porque, né, não tem como se aproximar de x à esquerda, porque esses pontos entre menos 4 e 4 não fazem parte do domínio. Então, é 2x sobre raiz de x ao quadrado, né, menos 16. E nesse caso, se é, bom, quando x se aproxima de 4 pela direita, o denominador vai ser sempre positivo e o numerador aqui vai ser maior do que zero. Então, como a gente tem um número positivo sobre um número positivo, isso aqui vai, né, para mais infinito quando o x se aproxima de 4 pela direita, né? Porque aqui tá indo a zero, mas a gente sabe que aqui embaixo é tudo positivo. O que vai determinar o sinal desse limite vai ser o numerador. Então, vai para mais infinito, porque 2x, né? Isso aqui vai a 8 quando x se aproxima de 4, né, pela direita. E agora, né, o limite. Quando x vai a menos 4 pela esquerda, né, que é a única direção possível para a gente se aproximar de menos 4, né, a minha f de x, né, é igual, bom, menos 4. É a 2x sobre x ao quadrado menos 16. O que é isso, né? Denominador sempre positivo. O que a gente tem que ver é o sinal do numerador, né? Para saber se ele é positivo ou negativo. Bom, se a gente está indo para menos 4, o numerador vai ser negativo, né? Então, isso aqui vai para menos infinito. Porque 2x vai a menos 8 quando x vai a menos 4 pela esquerda. Bom, né, isso, como este é um número dividindo por um número muito pequeno, isso vai para mais ou menos infinito. Então concluímos, né? X igual a 4 e x igual a menos 4 são assíntotas verticais da nossa função f. Vamos fazer o gráfico dessa função, né? Então, nesse caso, bom, x, y, a gente tem x 4 e menos 4, né, as assíntotas, e aqui a gente tem 2 e menos 2. Então, vamos lá. Vou dizer que aqui é 4. Menos 4. E aqui 2 e menos 2. Então, vamos lá, né? Vamos traçar essas assíntotas. Bom, vou traçar, melhor traçar e depois eu mudo de lugar se fizer falta. Bom, esse aqui tá um pouco mais pra... Tá bom. Então, né, depois eu... Isso aqui é 2 e menos 2. E agora, escolher outra cor para as assíntotas verticais. Isso aqui é... Ai, não. Assim tá bom. E aí a gente apaga esse aqui. Então, a gente tem, né, que isso aqui é
menos 4 e 4. Então, a gente sabe que a nossa função, ela se comporta, né? Quando x, né? Quando x vai para mais infinito aqui, quando x vai para mais infinito, a nossa função se aproxima de 2, né? De y igual a 2, então eu sei que a minha função, né? Ela se aproxima de 2 quando x vai para mais infinito, então está por aqui. E se aproxima de x igual a menos 2 quando y vai para menos infinito, então eu sei que ela está por aqui. E quando x se aproxima de menos 4, ela vai para menos infinito, então ela desce. Aí. E a mesma coisa aqui, né? Ela vai para mais infinito quando x se aproxima de 4. Então, o que ela faz é... Então, esse é o comportamento, né, da nossa função f. Bom, então procurar as assíntotas tem a ver com os limites infinitos. Então, vamos fazer mais um exercício, né? Fazer aqui. Vamos verificar se certas funções são contínuas. Bom, vamos lá. Se eu tenho contínuos nos pontos indicados. A primeira é se eu considero minha função f de x dada por módulo de x mais 5 sobre x mais 5, se x é maior do que 5, e eu vou dizer que ela é menos 7 se x for menor do que menos 5. Então, quero verificar, né, se ela é contínua no ponto x igual a 1 e x igual a menos 5. Bom, então, primeiro, para que a nossa função f de x seja contínua no ponto x igual a menos 5, o que a gente tem que ter é que limite quando x vai a 5 pela direita, da nossa função f de x, isso aqui tem que ser igual ao limite quando x vai a 5 pela esquerda, que é igual à função no ponto, igual a menos 5. Menos 5. Bom, mas, vamos calcular então esses limites laterais.
né? Quando o x vai a menos 5 pela direita, né? De novo, a gente tem a reta real aqui, tem um menos 5. O que a gente tem, né? Se x se aproxima de menos 5 pela direita, ele está vindo por aqui. E, dada a definição, né, da nossa função f, quando x é maior do que menos 5, né, é próximo de menos 5, mas é maior, a gente tem que isso aqui, que a nossa função é módulo de x mais 5 sobre x mais 5. E isso aqui, né? Se x está indo para um valor negativo, então esse módulo aqui tem que trocar o sinal, né? Eu não queria apagar tanto, deixa eu apagar só um pedacinho. Então isso aqui vai ser o limite, quando x vai a menos 5 pela, né, direita. Isso aqui é menos x, menos 5, né, da propriedade mesmo de módulo. Porque, né, o x é negativo. Bom, na verdade, nesse caso, o que está ali dentro não vai ser... Você vai se aproximar... Bom, na verdade não, né? Na verdade, o que tem aqui dentro, quando o x se aproxima de menos 5, né, pela direita, né? São menos 4, menos 4,5, menos 4,9, talvez. Isso vai ser sempre positivo, né? Quando o x se aproxima de menos 5 pela direita. Então, né, eu mantenho com sinal, né, pela definição de módulo, isso aqui é igual a 1. E o limite? Agora, quando o x tende a 5 pela esquerda, né? A menos 5. Desculpa. Da nossa f de x, agora, né, quando ela se aproxima de menos 5 pela esquerda, significa que eu estou tomando valores menores do que menos 5. Então, a nossa função é definida, né, como menos 7. E limite de uma constante é ela mesma. Então, o que a gente viu é que os limites laterais, não, vou escrever, como os limites laterais, né, isso aqui é diferente. Diferente de 1, para simplificar. Como os limites laterais são diferentes, temos que f não é contínua em x igual a menos 5. Agora vamos ver, né, para o caso, né, x igual a 1. Né? E analogamente, a gente tem, né, para que f seja contínua em x igual a 1, devemos ter o seguinte, né, que o limite, quando x vai a 1 pela direita da nossa f de x, isso aqui tem que ser igual ao limite, quando x vai a 1 pela esquerda, né, que tem que ser igual a f de 1. Então, o limite, quando x vai a 1, né, à direita, pela direita, da nossa f de x, bom, quando x está perto de 1, a nossa função, né, é definida por essa fração aqui. Então, vamos lá.
Isso aqui é a mesma coisa quando x vai a 1 pela direita, de modo de x mais 5 sobre x mais 5. Então, quando x vai a 1, esse número que está aqui em cima, ele é positivo. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, limite, quando x tende a 1 pela direita, de x mais 5 sobre x mais 5, que é limite de uma constante, né? X indo a 1 de 1, isso aqui é igual a 1. E agora, o limite de x, né? Quando x vai a 1, na verdade, quando x vai a 1 pela esquerda de nossa f de x, é a mesma coisa que o limite quando x vai a 1 pela esquerda de x mais 5 sobre x mais, módulo de x mais 5 sobre x mais 5. De novo, né, quando o x está próximo de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, esse módulo é positivo. Então, a gente tem, né, x, quando o x tende a 1, pela esquerda, né, aqui também é esquerda. Então, isso aqui é x mais 5 sobre x mais 5, que é igual a 1. E f de 1 é quem? É 1 mais módulo de 1 mais 5 sobre 1 mais 5, que é igual a módulo de 6, sobre 6, que é 6 sobre 6, né? Porque 6 é positivo, que é igual a 1. Então, f é contínua em 1. E ela não é contínua, né? Não é contínua em menos 5. Bom, vamos calcular mais uma e pronto. Vamos calcular, né, o limite da função, vou chamar de h de x igual a x ao quadrado mais x menos 2 sobre x mais 2. Se x for menor do que menos 2 e x ao cubo menos x menos 5 se x for maior ou igual a menos 2, essa é a nossa função. Eu quero calcular no ponto, claramente, né, menos 2, porque fora do ponto menos 2, essas funções são algébricas, né, são racionais, a primeira é uma função racional e a segunda é um polinômio, então elas são contínuas no domínio delas. Essa aqui, em particular, é contínua em todo R. Mas aqui, na nossa definição da função h, a nossa função é dada por essa expressão apenas para os valores de x maiores do que menos 2 e iguais a menos 2. E a função aqui, essa fração, essa função racional, ela está definida para valores de x menores do que menos 2. Então, o único ponto que poderia dar problema aqui seria menos 2 aqui embaixo, mas ela não faz parte dessa definição, né, nesse pedaço da função h. Então, ela é contínua em todos os valores de x menores do que 2 e a função aqui ela é contínua para todos os valores de x maiores do que menos 2. O único ponto que pode dar problema é o ponto x igual a menos 2, que é nesse que a gente vai calcular o limite. Então, né? Para que h seja contínua em menos 2, a gente tem que ter, né, que o limite, quando x tende a 2 pela direita de f de h de x, isso aqui tem que ser igual ao limite, nossa, que horror. Quando x tende a 2 pela esquerda,
da nossa h de x, que tem que ser igual a h de x no ponto. No ponto, né? Bom, é menos 2. Eu tô aqui botando 2, mas é menos 2 aqui e menos 2 aqui. Então, vamos lá, vamos começar, né? Limite. Quando x vai a menos 2 pela direita, da nossa h de x, bom, quem é h de x quando x vai, né, x se aproxima de 2 pela direita, né? Pela direita significa esse aqui, eu tenho menos 2. Aqui, pela direita, são para pontos, né, que são maiores do que menos 2, né? Estão se aproximando de menos 2 pela direita. Então, eu vou ter limite. Quando x vai a menos 2 pela direita, o nosso h de x é, para valores x maiores ou iguais a menos 2, é x ao cubo menos x menos 5. Bom, não tem nenhum problema, nenhuma indeterminação nesse caso. Então, é só calcular no ponto. Isso aqui é igual a menos 2 ao cubo menos menos 2 menos 5. Menos 2 ao cubo é, bom, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 5. Isso aqui é igual a, bom, menos 8 menos 5 é menos 13. Mais 2, menos 11. E limite. Quando x vai a menos 2 pela esquerda, né, da nossa função h de x, nesse caso são para valores menores do que menos 2, mas que está se aproximando de menos 2. E nesse caso, a nossa função é definida, né, pela fração aqui, que é x ao quadrado mais x menos 2 sobre x mais 2. Mas, né, aqui uma observação é que x ao quadrado mais x menos 2 é igual a zero. Vamos achar as raízes, né, para ver se a gente consegue simplificar. Somente se a gente tem menos 1 mais ou menos raiz de 1 ao quadrado, né, que é 1, mais, né, menos 4ac, que é 4 vezes 4, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2, mais 8, tudo isso sobre 2, menos 1 mais ou menos raiz de 9, tudo isso sobre 2, isso aqui é menos 1 mais ou menos 3 sobre 2, então eu tenho menos 1 mais 3 sobre 2, que é igual, vou deixar eu dar uma encurtada aqui, menos 1 mais 3, tudo isso sobre 2 é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1, e menos 1 menos 3 sobre 2 é menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, eu consigo escrever, né, x ao quadrado mais x menos 2 como x menos a raiz, não uma das raízes, que é 1, vezes x menos 2, que fica x mais 2. Então, né, isso aqui é igual a limite, quando x vai a menos 2 pela esquerda, né, e isso é x menos 1, que multiplica x menos mais 2, tudo isso sobre x mais 2. Então, a gente aqui, né, consegue cancelar menos 2 com x mais 2 com x mais 2 e ficamos com x menos 1 de x menos 1. Então, não tenho nenhum problema nesse caso. Então, vou ficar com menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. Então, né, a gente observou que em um caso, né, um limite lateral deu menos 11 e o outro deu menos 3. Então, bom,
como, né, esse limite lateral deu menos 11, né, que é diferente, né, de menos 3, que foi o outro limite lateral, né, de quando x se aproxima de menos 2 à esquerda. A gente conclui que H não é contínua em x igual a menos 2. E é isso, esses foram os exercícios. Espero que ajude. E qualquer dúvida me procure.